Espera aí. Eu estou aqui com o Marco Janck, uma figura muito conhecida. A gente se conhece, eu estava comentando com o Marcos, a gente se conhece desde os anos 90, sei lá. Eu estava no Agrofolha, da Folha de São Paulo, e o Marcos era um jovem estudante, quer dizer, um jovem, estava fazendo pós-graduação na USP, eu acho que, né, Marcos? Pode ser, exatamente. E aí eu convidei o Marcos para escrever no Agrofolha, né? E aí ele ficou colaborando com a Agrofolha um bom tempo na Folha de São Paulo. Depois ele largou a gente e foi para o Estadão. O Estadão pagou melhor, né, Marcos? E aí... Na verdade, eu estava lá, eu já estava lá em Piracicaba dando aula na época, né? Lá no Exalc. E a gente falou naquela época sobre temas de comércio internacional. Era o tempo da rodada Uruguai, do GATT, né? E o Brasil ia ser impactado, e no fim a gente acabou falando disso, né? E falamos depois, aí eu fiquei escrevendo um pouco e continuamos. E aí você virou um jornalista, né, Marcos? Você escreve no Estadão, você escreve no Valor, você escreve na... A Folha você parou, mas você escreve em vários lugares, né? Na verdade, eu passei vários anos lá no Estadão, falava lá na Rádio Eldorado também. Fazia a Rádio Eldorado, legal. Você lembra disso, quando o pessoal ficava aí pelo trânsito e a gente fazia comentários? E depois aí teve um período agora longo de Folha, 5 anos, e agora eu estou escrevendo lá para o Estadão uma vez por mês, aí, por enquanto. A rádio é gostoso, né? Vai seguindo. Rádio é uma delícia. Eu fazia a CBN. As pessoas ouviam. Pois é, é super, super interessante. Eu fazia a CBN, adorava fazer a CBN com o Sardenberg e, de certa forma, a gente conseguiu colocar o assunto agronegócio, tornar ele mais popular, né? Você, eu, o Tejon, né? Por falar na rádio. Né? É verdade. Rádio é incrível. Um veículo incrível. Ô, Marcos, eu nem sei por onde eu vou começar hoje. Porque a gente está gravando isso no sábado. No sábado, não, na sexta-feira. Uma sexta-feira bem movimentada no Brasil, né? Eu não sei se a gente fala de pandemia ou se fala de pandemônios, né? Porque é um negócio feio. Né? Isso aí. Né? No dia que o Moro saiu. Mas vamos falar, não, eu queria falar com você, porque você escreveu hoje um artigo no Estadão que eu achei muito bacana, muito... E o que eu queria fazer uma pergunta para você. Você ficou durante muito tempo em Singapura, né? Perfeito. Estudando e trabalhando com o mercado do Oriente, né? China, Coreia, tudo isso aí, né? Eu queria saber o seguinte: de alguma forma você já previa essa encrenca que nós estamos vivendo hoje? Olha, na verdade, eu até falo nesse artigo de hoje que eu visitei muitos desses chamados wet markets, né? E o que são wet markets? São mercados molhados, porque são mercados que, em geral, não têm refrigeração, têm um controle sanitário muito frouxo e é onde as pessoas procuram produtos frescos, hortifrutis, carnes e, eventualmente, lácteos, esse tipo lá de produto, né, que o pessoal compra. E esses mercados são muito populares no mundo inteiro, né? Na verdade, mais de 50% da distribuição de produtos frescos se dá através dos wet markets. Se chama wet porque são mercados molhados, né? Onde as pessoas usam água ou gelo em cima dos produtos para tentar conservar e também se usa água para limpar, né? É o famoso mercadão, mas é um mercadão muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. O problema é que nesses wet markets, né, em muitos deles se vendem animais vivos para abate, né? Então você tem áreas lá do mercado que tem gaiolas ou que tem áreas lá de contenção lá de porcos ou de galinhas, etc. E as pessoas abatem esses animais e vendem lá mesmo, né? Por quê? Porque em alguns países não tem geladeira. Então as pessoas gostam de comprar o produto recém-abatido, escolher eventualmente o animal, né? Era assim antigamente no Brasil. Eu lembro do tempo das avícolas, que você chegava lá e escolhia uma galinha e levava para casa. Muito tempo atrás, né? Isso aí, né? No tempo dos meus avós. Exatamente. A gente Pois já não tem teve isso. mais. Eu acho que todos os países já tiveram.
Mas a verdade é que nos países que têm problema lá de refrigeração, você pega a Índia, a Indonésia, são países onde a refrigeração não chega a 30% dos lares. Então, a maior parte das pessoas consome produtos que compram no mercado de manhã. E aí tem um outro problema que se somou a esse, é que as pessoas também consomem animais silvestres, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai em alguns mercados onde tem hortifrutis, carnes, animais vivos, abate de animais, e também tem animais silvestres, né? Que podem ser répteis, pode ser eventualmente alguns tipos lá de mamíferos, pode ser macacos, pode ser gato, cobra, essas coisas todas, né? Se vende esses produtos. E aí passa muita gente nesses mercados. Então, isso pode gerar um processo de contaminação muito grande. Eu fui em alguns desses mercados, dá uma impressão de ser uma bomba biológica, né? Como eu dei lá no meu artigo. Quer dizer, aquilo lá é um excelente ambiente lá para contaminações, né? E a fiscalização faz olhos grossos sobre isso, sabe? Quer dizer, não vai a fundo, né? Porque deveria realmente proibir essas coisas. Tem muita coisa que é ilegal acontecendo nesses mercados. Você está falando principalmente de Índia, de China? Olha, eu acho que na China está havendo cada vez mais controle hoje, né? E você veja que depois desse problema lá em Wuhan, eles acabaram proibindo a venda de animais silvestres, de carnes de animais silvestres lá no mercado. Mas se você entrar por outros países mais pobres da Ásia ou da África, você vai ver que isso daí está em todo lugar, né? Então, em função desse risco, eu acho que a sanidade vai ser, pelo menos agora nesses próximos anos, uma agenda mais importante até do que a agenda de meio ambiente que tomou conta nos últimos anos, né? Porque a humanidade se revelou extremamente frágil para uma zoonose, né? Nós já tínhamos tido outras zoonoses antes, tivemos a AIDS, tivemos Ebola, tivemos SARS, tivemos MERS, né? Tivemos diversos tipos lá de gripes, lá de influências, mas elas sempre tiveram um impacto local, um impacto regional. Nós nunca tínhamos visto um impacto global dessa magnitude, que inclusive parou a economia do mundo, né? Então, eu acho que nós vamos ter que agir em todos os pontos de controle aonde pode haver contaminação. E um deles são esses mercados que estão com baixo nível lá de controle, onde não existe refrigeração, né? Aliás, em muitos países você não tem refrigeração, nem lá nos mercados, nem lá no armazenamento e nem lá no varejo convencional, né? Quer dizer, então existe todo um problema que precisa ser resolvido de refrigeração e na cadeia produtiva para trás a questão dos animais também, né? Porque aqui no Brasil a gente cria animais dentro de estábulos, dentro lá de granjas, né? E existe todo um controle sobre esses animais, por exemplo, todo o sistema de integração produtor-agroindústria que existe, né? A integração vertical, como a gente chama, que acontece lá em suínos e aves, realmente é algo que evita doenças, porque as empresas fornecem a nutrição dos animais, os medicamentos, todas as vacinas, né? O produtor cria esses animais dentro lá das suas granjas, né? Agora, lá na Ásia, eu vi em muitos países animais soltos, né? Uma grande quantidade de pequenos produtores que criam animais soltos, e isso em áreas que tem muita gente, né? Ô, então, Marcos, o contato que há é muito forte, né? Entre humanos e animais. sabe o que me chama a atenção? Não sei se eu estou falando bobagem, mas sempre me chamou a atenção, sempre que eu vou para os Estados Unidos visitar áreas de pecuária, aqueles grandes confinamentos, enormes confinamentos americanos, de certa forma, me deixam achando que aquilo lá pode ser um risco também. Olha, eu acho que se você seguir a legislação, porque o que acontece? A legislação desses países são bastante rigorosas. O problema é que elas não são nem sempre aplicadas, né? Então, pode acontecer alguns abusos, né? Mas eu entendo que um confinamento bem conduzido não é um problema. O problema é se ele não for bem conduzido e levar a tipos de contaminações, né?
Por exemplo, a forma como a gente produz aqui suínos e aves é exatamente igual à dos Estados Unidos, né? Uhum. Mas quando você anda pela Ásia, aí já não é igual, porque não tem o sistema de integração com a mesma eficiência que o nosso, né? E tem muitos pequenos produtores que produzem de qualquer jeito, né? Eu fui visitar vários frigoríficos lá, aonde você vai ver lá os animais que chegam são animais totalmente heterogêneos, porque tem alguém que passa pela região, pega o que puder pegar e se abate animais muito diferentes e que podem conter muitas doenças. Então, eu acho que esse ponto da homogeneização dos sistemas sanitários entre os países, do controle efetivo com a aplicação das legislações que costumam ser exigentes, é um ponto muito importante para ser trabalhado, né? E a venda, Assim por como... exemplo, de frangos e peixes nas feiras livres no Brasil, não traz algum risco também? Eu acho que o Brasil está bem à frente do que eu vi na Ásia e na África, sabe? Uhum. O Brasil, obviamente, também tem feiras livres, tem também problemas de abate de animais silvestres sem controle, né? Nós temos aqui, inclusive, animais que podem ser transmissores lá de doenças, como o caso lá do javaporco, né? Que Sim. é um animal que Uhum. está espalhado por aí, que pode espalhar várias doenças em suínos e outras. Então, eu acho que a gente tem que melhorar o nosso sistema de controle sanitário, principalmente colocando esse nível para cima, essa régua para cima, né? Temos que controlar fronteiras, que o Brasil tem fronteiras com 10 países, né? E eu acho que, mas assim, olhando para o Brasil e o que eu vi lá fora, o Brasil está muitos quilômetros à frente porque a gente exporta, né? O Brasil Uhum. exporta há vários anos, é o número 1 hoje de carne bovina, número 1 de carne de aves, número 4 de carne suína, né? E a gente está exportando 18 bilhões de dólares nesse Tem todo um setor de carne. procedimento, né, de segurança. Então a gente tem que seguir a legislação dos países que a gente vende. A gente vende Uhum. para o Japão, vende para a Europa, a gente vende para os países mais exigentes do mundo. Então eu acho que a gente tem melhorias a fazer, temos, mas estamos bem à frente. E o que eu coloquei nesse artigo de hoje é que essa é uma bandeira que o Brasil deveria levar para as organizações internacionais, né? Porque eu tenho certeza que esse tema vai ser tratado na FAO, lá no G20, na Organização Internacional de Epizootias, lá no BRICS, né? Então, eu acho que o Brasil deveria propor uma maior homogeneização dos sistemas de produção de proteínas animais, com controle sanitário, com punição para quem não cumpre, e também coibindo a caça ilegal e a venda sem controle de animais silvestres, né? Porque na hora que se mistura tudo isso no mesmo local, é muito perigoso. Então, o problema, além de sanitário, também é um problema ambiental, né? Eu acho que é tudo junto, né? Porque a verdade é que a gente se preocupou com o lado ambiental, ligado lá com o desmatamento, ligado com o uso de defensivos, uso lá de antibióticos, outras coisas ficaram muito mais em voga nos últimos anos e não olhamos uma coisa muito básica, que é a coordenação das cadeias produtivas e o controle sanitário efetivo, né, que evitasse que houvesse dois pesos e duas medidas, né? Então, eu acho que agora a gente tem que olhar esse negócio mais a fundo, resolver isso, principalmente naqueles países onde existe muita concentração de animais junto com concentração de humanos, né? Você, como economista, como agrônomo, como é que você vê assim, como é que vai ser o Brasil depois dessa pandemia? O que você espera? O que vai acontecer com o país? É difícil dizer, Bom, mas... é muito difícil, porque eu acho que ninguém hoje sabe qual vai ser o real impacto dessa pandemia. Nós ainda estamos começando a ver, né? A gente teve um impacto nos países mais ricos da Ásia, logo no começo, né? China, Coreia, Singapura, etc., Taiwan, mas só agora que a gente está vendo essa pandemia chegar nos países mais pobres. E os países mais pobres têm dificuldade de fazer contenção de pessoas. As pessoas vivem em áreas hiperpopulosas, 10, 15 pessoas numa casa,
casas muito próximas, quando a gente pode chamar de casas, né? Tem muita favelização, né? Então, eu acho que essa questão do impacto nos países em desenvolvimento ainda vai ser vista. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode também encontrar algum tipo lá de solução, algum tipo lá de medicamento maravilhoso. Então, é muito difícil de saber o que vai acontecer, né? Eu acho que o pior impacto é o que vem pela demanda, né? Porque se a gente tem uma recessão brutal no mundo, 3% de queda, aqui no Brasil 4%, 5%, é óbvio que vai se consumir menos, isso impacta muito o agronegócio. Ainda que o agronegócio, na parte alimentar, ele é menos impactado do que, por exemplo, os setores de roupas, ou os setores de viagens, ou de hotéis. Não dá para comparar, né? Porque as pessoas vão continuar comendo, elas podem deixar de repente, trocar roupas ou coisas assim, mas a alimentação vai continuar. É por isso que se sentiu um impacto maior hoje em algodão, em flores, ou em etanol, porque não são produtos alimentares, certo? Nos produtos alimentares, a gente vai continuar produzindo e o mundo vai precisar. Agora, temos que ver qual é o tamanho da recessão e, portanto, da queda de demanda, e temos que olhar também o problema de rompimento das cadeias de suprimento, né? Porque também podem haver movimentos protecionistas de países formando estoques, protegendo produtores domésticos, né? E que é muito preocupante. Lembre-se que em 1929, né, depois lá da Grande Recessão e da Grande Depressão, nós tivemos já em 1930 um grande aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos pela lei Smoot-Hawley, né? E depois vários países também elevaram as suas tarifas, gerando uma espiral protecionista que resultou em governos totalitários e, ao final, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a gente não pode descartar o risco de que exista algum tipo de proteção, né, que seja colocada pelos países. Agora, eu acho que nesse momento isso não vai acontecer porque nós estamos com estoques altos e porque os países, enfim, no geral, não estão fechando seus mercados nesse momento. E o risco de fome aqui no Brasil, por exemplo? Eu acho que no Brasil é muito baixo, né? A não ser que a gente tenha um longo lockdown, uma longa parada, né? Porque isso vai impactar a renda das pessoas muito profundamente. Agora, se a parada ela for mais curta, o Brasil não vai ter falta de alimento para a sua população, né? O problema crítico da falta de alimentos está na África e na Ásia, né? Ali que você encontra países que são importadores líquidos, né? E que podem ter problemas de suprimento, eventualmente, pela desorganização das cadeias produtivas, né? Veja o que já houve lá com o petróleo, né? O petróleo está totalmente desarrumado agora, né? Então, a gente pode ter alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que o Brasil mesmo, aqui dentro, dificilmente terá um problema de fome, a não ser que haja realmente uma crise muito grande em função dessa parada da economia. Agora, a gente tem um produto do qual o Brasil pode dizer que é um patrimônio brasileiro e um patrimônio da humanidade, né? Que é o etanol, né? É um produto, é um combustível renovável, né? Um combustível limpo, e que, para mim, é o futuro. O passado é o petróleo. Não sei se você tem essa mesma visão. E que está agora correndo risco também. Porque o etanol ele pegou duas bombas, né? Ele pegou primeiro a briga de árabes e russos, né? Que derrubou o preço brutalmente, né? E depois essa parada geral da economia que ninguém está usando automóvel. Então, realmente prejudicou demais o etanol e talvez seja o setor que mais precise de ajuda e atenção hoje do agronegócio brasileiro. Agora, voltando à economia, quer dizer, voltando a funcionar, a gente vai conseguindo recuperar uma parte dessa crise, né? Agora, sem dúvida alguma, que o açúcar se beneficia mais do que o etanol, no caso da cana-de-açúcar, né? Ô Marcos, para terminar, eu estou percebendo que você é otimista em relação ao que vai acontecer nos próximos meses. Você está mesmo?
Você acha que Não, o eu não Brasil estou vai otimista, sair? não. Eu não estou otimista. Eu vou te confessar que eu não sei o que vai acontecer. Acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, não, é muito difícil dizer se está otimista ou pessimista. O que eu acho é que o Brasil agrícola, do agronegócio, é um supridor global, certo? O mundo vai precisar desses produtos que o Brasil exporta, são commodities básicas que entram no centro das cadeias alimentares do mundo, dos países em desenvolvimento, certo? E a gente tem condição de aumentar a oferta, se for o caso, e eventualmente até de fazer alguns cortes. Então, pode haver grande variação de renda. É uma crise que atinge diferencialmente os vários setores. Como a gente falou, etanol, algodão, flores tomou aí um tombo. Eu acho que grãos vai bem, carnes vai bem, certo? Mas as carnes também vai ter alguma substituição de carnes mais caras por carnes mais baratas, por exemplo. Pode ter alguns problemas na cadeia lá de suprimento. Você veja que lá nos Estados Unidos os frigoríficos pararam por causa de contaminação dos trabalhadores. Esse é um problema que pode acontecer em carnes. Então, tem muitos pontos de atenção. Não, eu acho que não dá para ser nem otimista, nem muito pessimista. A gente vai ter que ser muito realista para lidar com os problemas, né? Então, a gente ter uma crise política aqui no Brasil é muito assustador, né? Porque, por exemplo, todas essas críticas que se fez à China, eu acho que não é hora de fazer crítica à China, né? Não tem o menor sentido para o agronegócio. A China é absolutamente central, ela está saindo dessa pandemia, ela está realmente comprando nesse momento. É o nosso principal comprador de soja, de carne bovina, de carne de aves, de carne suína, de algodão. Quer dizer, então a gente não pode ter nenhum problema com a China. Representa quase 30%, né, Marcos? A China é 33% das nossas exportações, são 34 bilhões de dólares, né? E a gente e obviamente que é um país assim que nós temos que ter boas relações, né? Então eu acho assim, a gente tem que organizar a casa, tem que ter mais coordenação governo e setor privado, e tem que saber medir o tamanho da crise, porque eu diria que nesse momento ninguém sabe qual que é, porque a gente ainda está numa fase de ascensão da epidemia na maioria dos países do mundo. Eu falei com o Marcos Savaia Janck, meu amigo aí de vários anos. Muito obrigado por... Você está no INSPER agora, né? Já há um bom tempo. Eu tô... na verdade, o que é muito interessante é que eu fiquei 4 anos na Ásia, né? E eu acompanhei de muito perto as agendas de carnes na Ásia, além de açúcar e etanol, né? Por exemplo, eu acompanhei de perto a crise de peste suína, né? Que já foi muito assustadora, né? E que, na verdade, é mais uma zoonose, quer dizer, né? É mais um desses problemas, só que ele não atingiu os seres humanos, né? Mas que causou toda uma mudança na matriz de carnes da China, né? E aí, quando eu voltei para cá, o INSPER resolveu criar um centro de agronegócio global para olhar o Brasil de fora para dentro. E eu posso dizer para você que não falta assunto, né? Quer dizer, desde que eu cheguei aqui, a gente teve a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, tivemos a peste suína, agora temos lá o coronavírus, tivemos a crise lá dos árabes há um tempo atrás. Então, não falta assunto. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para fazer esse ano. E é muito difícil de prever. São muitas surpresas que estão acontecendo, né, Bruno? Quase todas as semanas, às vezes até todos os dias, tem alguma surpresa, como foi hoje cedo, né? Com a saída lá do ministro Moro, né? Então, agora, é um mundo bastante... vou fazer uma pergunta final para você, que eu já fiz aí para o Alexandre Mendonça de Barros, né? Que eu estou fazendo para todo mundo. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa quarentena? Olha, eu acho que eu vou tentar me reunir com os amigos fisicamente em algum lugar e fazer um bom churrasco, viu? Fazer um bom churrasco, uma boa festa, porque realmente essa coisa de ficar falando com todo mundo só pelo Zoom, só pela internet, é bom, mas não é suficiente, né? O bom é você se reunir com as pessoas e estar junto, né? Estar junto da sua família e dos seus amigos ao mesmo tempo, né? O Alexandre falou que vai andar a cavalo. Andar a cavalo também é uma boa. E eu quero comer uma comida japonesa, que eu estou com uma saudade tremenda da comida japonesa.
Mas você pode pedir em casa, né? Mas não é a mesma coisa. Você fica com um certo medo, né? Peixe cru e tal. Pois é. Você sabe que é uma coisa que eu nunca pedi pelo delivery? Foi comida japonesa. Sabe? Eu fico com um certo receio de contaminação. Então, você está falando desse assunto, né? A contaminação é um assunto global daqui para frente, né? Vai ser uma transformação muito grande do mundo e eu acho que a gente tem que abraçar essa causa, né? Eu acho que isso aí não é crise para as nossas proteínas animais, é uma oportunidade que a gente tem pela frente se a gente conseguir fazer com que o mundo faça o que nós fizemos nesses últimos anos. Eu acho que a gente sai ganhando com isso. E nós vamos ter que tomar muito cuidado também, né? Com buffet, com comida por quilo, né? Tudo isso. É uma mudança de paradigma, viu? A gente teve mudanças de paradigmas na queda do muro, lá de Berlim, que mudou o paradigma geopolítico do mundo. Tivemos uma mudança com a queda das torres lá em Nova York, que mudou a segurança internacional. Vamos ter agora um novo paradigma de sanidade e segurança do alimento, que vai atingir todo mundo. E o Brasil pode ser um dos campeões, e não dos casos perdidos, né, nessa história. Marco, um grande abraço. Espero que você faça o churrasco rapidamente, viu? Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com você e poder falar sobre esses assuntos todos. Obrigado.